Olá pessoal, quero falar desse vídeo aqui sobre uma polêmica que ronda aí o debate na história há décadas, né, que é sobre as mortes de ucranianos lá nos anos 30, que a direita gosta de chamar de Holodomor. Pessoal, existe uma versão muito plausível e interessante, que é a do Moniz Bandeira, um escritor brasileiro que morreu tem poucos anos, que ele fala sobre esse episódio, ele fala sobre a participação do Stalin, se foi direta ou não. Já adianto aqui que foi uma participação indireta na visão do Moniz Bandeira, porque o Moniz Bandeira alega que Stalin sabia sobre as mortes que estavam acontecendo na Ucrânia por fome e milhões de ucranianos morreram. Mas Stalin não agiu diretamente para matar esses ucranianos, e agiu mais por omissão, ou seja, ele não agiu. Então, por omissão, o Stalin acabou conseguindo a eliminação de vários opositores ao seu programa de implantação das fazendas coletivas e das fazendas cooperativas, que eram, respectivamente, os sovkhozes e kolkhozes, que foram implantados no campo, né? Então, os ucranianos morrendo, você tinha ali vários opositores ao regime soviético. Então, dessa forma, ele conseguia ter menos resistência ao seu programa de coletivização. Então, ao mesmo tempo, estava acontecendo o quê? Estava acontecendo ali na União Soviética os planos quinquenais, a partir do fim dos anos 20, e aí nos anos 30 eles se estenderam e pararam só com a Segunda Guerra Mundial. Então, com a eliminação desses ucranianos, esses milhões que morreram de fome, você tinha então uma facilitação desses planos do Stalin. Bom, pessoal, só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, aí você não pode partir dessa situação em que o Stalin fez essa omissão para pensar então que o Stalin é o maior mal que já existiu na face da Terra, que o Stalin não teve utilidade, que o Stalin é tudo aquilo que a direita e a extrema-direita pintam, né? Que, enfim, foi o pior açougueiro da face da Terra. Bom, o que acontece é que se não fosse pelo Stalin e a União Soviética, pessoal, por exemplo, Hitler provavelmente poderia ter vencido a Segunda Guerra Mundial, né? Ou pelo menos ter feito mais estrago ainda. Então, o que é que acontece? Se a Alemanha do Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, o mundo seria completamente diferente. Então, a gente não pode negar o papel que teve a União Soviética no desenho do mundo atual. Ou seja, o mundo que nós vivemos hoje, ele de certa forma foi, vamos falar assim, parido ali na Segunda Guerra Mundial. Então, Estados Unidos e União Soviética venceram, com a União Soviética ali tendo papel primordial na derrubada do nazismo. Então, se não fosse pela União Soviética e pelo Stalin, nós teríamos então uma situação em que a maior parte dos povos do mundo seria subjugado, porque se você for pensar no ideal de civilização que o Hitler tinha, não ia ser muito bom para pessoas, né, de pele parda, para os negros, né, para povos da América Latina, para povos africanos, para a maioria dos povos asiáticos. Então, pessoal, você tem aí uma situação em que não seria nada boa para a maioria dos povos do mundo. Então, pessoal, o mundo, né, da forma como nós conhecemos, na sua conformação, ele deve aí a sua existência em grande parte à atuação do Stalin e da União Soviética, né? Lógico, essa situação que a direita chama de Holodomor, que milhões de ucranianos morreram, é uma situação bastante trágica, né? Porque se a gente for pensar, é uma forma de agir mais ou menos parecida com a de alguns governantes que nós tivemos aí nos anos que aí nós temos ultimamente, com a Covid, por exemplo, porque vários governantes, né, de vários países acabaram fazendo vista grossa para um combate mais radical ao coronavírus, né, ao Covid. Então, também tiveram omissão. Então, é uma forma que a gente pode aí encontrar um paralelo, né, entre a atuação do Stalin naquele episódio dos ucranianos e a atuação de governos aí que nós tivemos recentemente. Mas, pessoal, esse livro, então, A Desordem Mundial, é um livro que eu indico para tratar desse assunto, né? O Moniz Bandeira trata disso e, aliás, ele trata de Ucrânia ali durante vários capítulos, né? Pelo menos uns 8 capítulos ali ele trata disso. É um livro de 2016. Ele não vai falar da guerra atual da Ucrânia, logicamente, porque a guerra começou em 2022, mas vai falar dos antecedentes que remontam a 2014, quando nós tivemos o golpe lá na Ucrânia, que alguns chamam de Euromaidan, né? Então, o que que acontece? Ali em 2014, você tem já o início de uma guerra civil entre os próprios ucranianos, porque o governo de Kiev vai começar a atacar o leste, que é onde se dá ali a existência de populações russas que permanecem na Ucrânia e que foi um dos motivos para que no ano passado Putin deflagrasse
essa invasão, nessa operação especial militar que eles chamam, contra a Ucrânia, né, para defender essas populações. Então, em 2014 já estava começando e o Muniz Bandeira trata disso no livro dele, trata dos antecedentes, né? Ele mostra, por exemplo, ali como que foi a relação dos nazistas nessa época do Holodomor, na época da União Soviética, para tentar pegar ali, arregimentar reforços contra os próprios soviéticos, né? Usando esse ódio ucraniano que foi nascendo devido a toda essa catástrofe que aconteceu ali devido à fome. Então ele mostra isso, mostra, por exemplo, sobre Stepan Bandeira, que foi um simpatizante dos nazistas que era ucraniano. E você tem ali vários outros personagens também, pessoal. Então é um livro que vale muito a pena ler, O Desordem Mundial, do Muniz Bandeira, até para sanar essa questão aí, que eu acho que é uma versão bem plausível que ele dá sobre esse problema aí, que aconteceu nos anos 30 aí, desses milhões de ucranianos morrendo, né? Então, pessoal, é bem complexa a situação, a gente tem que ter os olhos bem abertos e ser bastante crítico em relação às versões que aparecem sobre este evento, mas eu acredito que essa do Muniz Bandeira seja uma versão bastante plausível. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.